Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre o ascendente em Leão. Mas antes disso, se inscreva no canal. Deixe comentários, compartilhe se você quiser, ative o sininho, tudo isso é importante, tá? Curta também. Com relação aos meus atendimentos, entra no meu direct, no Instagram, @LeviCDavi. Você pode me mandar mensagem, tem meu celular também, então vai ser fácil me contactar. Bem, outra coisa. Eu tenho um vídeo introdutório que eu explico como você pode conseguir de graça a mandala. Não a interpretação. A interpretação é o astrólogo que vai fazer, mas a mandala astrológica. Seu mapa e as informações, né? O Sol em tal signo, a Lua, você vai ver o teu ascendente pelo zodíaco sideral. Eu também explico a diferença entre o zodíaco tropical e o zodíaco sideral. Aqui no Brasil, a maior parte dos astrólogos utilizam o zodíaco tropical. Mas quando você vai para a Índia, 99% dos astrólogos da Índia utilizam o zodíaco sideral. São olhares diferentes para uma mesma complexidade que é a existência, a encarnação do ser humano. Se é verdade, então, que o mapa astral ele é uma carta de navegação, essa navegação que é viver, existe um prisma que é a partir do zodíaco tropical e um prisma que é do zodíaco sideral. Não há conflitos, são coisas diferentes. Lá eu explico essa diferença. Mas, no resultado, você vai ver. Porque você provavelmente, não é 100% de chance, porque há uma diferença de mais ou menos 24 graus para um zodíaco do outro. Se é uma diferença entre 24 graus, cada signo tem 30 graus, pode ser que você consiga ainda manter um determinado planeta no mesmo signo. Claro, se você tem um recuo de 24 graus do zodíaco tropical para o zodíaco sideral, então você, por exemplo, você tem um Sol a 29 graus num signo, ele recuou 24, logo você está a 5 graus daquele mesmo signo. Mas normalmente há um recuo de 24 graus e você então tem um Sol, por exemplo, num signo anterior. Isso não é uma regra, tem que olhar no mapa, tem que ver, porque ele vai fazer o cálculo tudo certinho para você, não é interpretação. Tá? É claro, se o astrólogo vai fazer, mas é apenas você olhar os seus dados, é informação apenas, tá? Para você acompanhar. Então esse vídeo eu faço para que é uma oferta, eu estou oferecendo para vocês um olhar diferente, tá? É um olhar a partir do teu mapa pelo zodíaco sideral, tá? A astrologia védica utiliza 99% dos maiores astrólogos da astrologia védica, não só na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, todo mundo utiliza o zodíaco sideral, ok? Tem os astrólogos helenísticos que também utilizam, aqueles que utilizam a astrologia medieval, tá? Mas principalmente você vai encontrar na astrologia védica o zodíaco sideral. Tá? Mas nada impede que você também utilize você tem você tem uma formação na astrologia moderna, por exemplo, você pode utilizar o zodíaco sideral também, se você é astrólogo, você pode utilizar sem nenhum problema. A questão é que é importante você entender que há uma diferença, e essa diferença não quer dizer que isso vai diminuir ou não vai credibilizar uma ou outra, não é. São olhares diferentes. Você olhou por um prisma, viu a mesma paisagem por um ângulo, ou olhou por um outro prisma, viu a mesma paisagem por um outro ângulo. É apenas isso, tá? Mas é bastante importante que vocês possam ter acesso a esse outro ângulo de visão. Porque esse outro ângulo de visão, ele pode ser mais adequado, pode ser mais interessante para você. Por esse viés aqui, você, caramba, eu consegui enxergar alguma coisa, eu consegui ter... É aí que está. Então, eu estou oferecendo para vocês um outro olhar, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me mandar uma mensagem no direct e eu posso enviar para vocês enviar, não a interpretação. Eu posso enviar para vocês. Se tiverem alguma dificuldade, eu deixo explicado no vídeo.
Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, eu posso enviar. No máximo 24 horas, vocês mandam os dados e tudo mais, e eu envio por WhatsApp, por e-mail, sem problema nenhum. É porque isso é muito fácil, é de graça. Mas se tiver alguma dificuldade, sem problema nenhum, mas eu acho que vale a pena. Ok, vamos lá. Outra coisa importante aqui. É importante que vocês tenham com vocês. Entra no Google, coloca dignidade, 3 palavras, dignidade, planetas, astrologia. Vai aparecer para vocês, porque isso é fundamental para vocês acompanharem os vídeos que eu venho fazendo. Claro, porque eu a todo momento, e para quem vem acompanhando desde o começo, percebe, eu falo de o planeta fica em debilidade em tal signo, o planeta fica exaltado aqui, ele rege tal, certo planeta rege tal signo. Então, toda hora eu estou falando sobre regência, eu estou falando sobre debilidade, eu estou falando sobre... Então, isso, estar com vocês, essa folhinha, é necessário, tá? Para vocês não se perderem, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Bem, o ascendente ele fala sobre o nosso corpo físico, nosso ascendente somos nós também, porque tem outras casas, por exemplo, que vai falar da mãe, a casa 4 fala da mãe. A casa 3 fala dos irmãos mais novos, a casa 7 fala do seu parceiro, sua parceira, a casa 9, pela astrologia védica, ela fala sobre o pai, a casa 11 fala sobre amigos, mas também fala sobre irmãos mais velhos, a casa 6 fala sobre a madrasta, enfim, e a casa 1 fala sobre você, ok? Teu corpo físico, a sua inteligência, seu caminho da vida, tá? Bem, Leão é um signo de fogo, elemento fogo. Então é um signo que fala sobre a necessidade de expansão. O fogo tem esse movimento ascensional, esse movimento de subir ao céu. Ele, ao mesmo tempo, ele precisa ser estimulado, o fogo, né? Porque ele tende a não durar. O elemento fogo, ele também, em Leão, ele vai ser de característica fixa. Lembrando que nós temos os móveis, ou cardinais, temos os fixos e temos também os duplos, ou os mutáveis. Bem, eu prefiro utilizar móveis, fixos e duplos. No caso de Leão, ele é fixo, estabiliza, desenvolve. Então, nós entendemos que essa energia do fogo, essa energia da paixão, essa energia da força, essa energia que é da propulsão, ela é concentrada, ela é fixa, ela tem essa capacidade de acumular essa força, né? Se você tem nos móveis a mobilidade do início, você tem a estabilidade nos fixos e desenvolvimento. Bem. Leão. Vamos lembrar que qual é o planeta que rege Leão? É o Sol. Muito bem. E é muito interessante que o Sol ele não vai reger mais nenhum signo, apenas Leão. Bem, lembra que eu falei para vocês que o planeta, o regente, o planeta que rege o signo ascendente, ok? Aonde ele estiver no seu mapa, é o lugar que vai falar muito sobre o caminho da sua vida. Isso vai dar um panorama geral para você, já de cara. Muito bem. É claro que quando eu falar aqui para vocês, eu estou falando no panorama geral do signo. Lembra que eu falei para vocês querem conhecer um signo? Vocês coloquem esse signo no ascendente e começa a fazer essa depuração, essa análise mais profunda, e vocês vão perceber um pouco dessa característica do signo. É trabalhoso. Eu estou fazendo aqui para vocês, mas é bastante interessante para vocês compreenderem o signo, colocando ele no ascendente. Aí vocês começam a ver esse processo. Muito bem. Então, é claro que a análise de vocês, específica do mapa de vocês vão ter 3 planetas na casa 2, 2 planetas... Isso muda, isso vai influenciar, mas eu não estou fazendo especificamente para o mapa de cada um, evidentemente. Quer dizer, é um panorama geral do signo de Leão, do ascendente. Então, se você pegou o teu mapa
pelo zodíaco sideral, está lá ascendente em Leão, comece a ficar atento. Preste atenção nesse panorama geral. É claro que a análise completa, ela é aquilo que você precisa, esmiuçando especificamente o seu mapa. Estou dando apenas um panorama. Estou sendo um pouco repetitivo, mas é importante para as pessoas não ficarem apenas com essas informações. Elas precisam de uma informação mais específica, onde os planetas estão no seu mapa, como é que tá as relações, as distâncias, se há conjunções, não há conjunções. E isso especificamente para você. Agora o que eu estou fazendo não. Mas é de grande serventia, evidentemente, ter um panorama geral do seu ascendente. Tá bom? Vamos lá. Dito tudo isto, vamos. Então, o Sol, ele se exalta no signo de Áries. Bem, então, aonde Áries estará para os ascendentes em Leão? É só contar, tá? Vai estar na casa 9. Bem, se estamos falando que o caminho da vida, a gente consegue ter um pouco acesso a esse panorama geral. No mapa, para os ascendentes em Leão, o Sol, que rege o signo de Leão, e se exalta em Áries, nós já temos uma relação entre casa 1, o ascendente, e a casa 9, Áries. É onde ele está para os ascendentes em Leão. Lembrando que o planeta em exaltação, ele é o ponto mais forte dessa força do planeta. E a debilidade é o lugar onde tem a maior fraqueza. Então, encontrar a casa que estará o signo onde aquele planeta se exalta é a possibilidade da gente conseguir entender algo que é muito importante para aquele signo que está no ascendente. Por exemplo, que eu estou focando. Eu posso olhar para outras áreas da vida, eu posso olhar, por exemplo, para o casamento, eu vou olhar na casa 7. Mas aqui eu estou colocando em foco a casa 1, o ascendente, Leão. E a casa 9? A casa 9, ela fala sobre o pai. A casa 9 fala sobre a lei. É uma casa do Dharma, do agir corretamente. Ela é a casa também que fala da prosperidade, a casa que fala da espiritualidade, do estrangeiro, dos estudos. Fala sobre a religião, ela fala também sobre publicações também, fala sobre a universidade, ela fala sobre o estrangeiro, já falei, grandes viagens. E o que isso diz pra gente? Diz pra gente que a vida correta, uma vida religiosa, uma vida que seja ligada à lei, porque a casa 9 também fala da lei, é muito importante para os ascendentes de Leão. Mas há um detalhe bastante curioso nisso. Porque Áries, aonde Áries estiver no mapa, é o lugar onde você vai ir de cabeça, um lugar onde você vai exercer uma liderança, onde você muitas vezes vai ter que agir por si mesmo. Né? É um lugar onde você vai confrontar, lembra-se de Áries, que é um signo bastante confrontador, é um signo que fala sobre coragem também, ok? E muito interessante é que a casa 9, Áries, que vai estar lá ocupando esse signo, que cuida da casa 9 para os ascendentes em Leão, ele é regido por Marte. Então sabemos que o signo de Áries é regido por Marte. E Marte se exaltará no signo de Capricórnio. E onde Capricórnio estará no mapa para os ascendentes em Leão? Na casa 6. Olha só. A casa 6, ela fala sobre o quê? Conflitos, a casa dos advogados, a casa dos conflitos, dos inimigos, e a casa também do serviço, a casa dos animais domésticos, a casa das dívidas, do litígio, a casa de acidentes, a casa das doenças, do cuidado com o corpo. Olha que coisa que interessante, que eu assim, não vou me aprofundar tanto porque o vídeo vai ficar muito longo, mas olha que coisa. Para os ascendentes em Leão, nós podemos dizer que, no Casa 9 também filosofia de vida. Então,
O sujeito ele tem uma crença em alguma coisa, casa 9. E ele vai então, olha que interessante, se o regente Marte da casa 9, que eu falei para vocês, ele se exalta na 6, então a gente entende que tem uma relação interessante também entre casa 9 e casa 6. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para os ascendentes em Leão, é muito importante que você seja correto, que haja de forma correta, de que você tem uma vida espiritual, que você tem uma crença muito firme e que muitas vezes vai acontecer de você brigar por isso, de você confrontar isso, de você colocar isso no seu dia a dia do trabalho ou na sua rotina, casa 6. Então, e a casa dos advogados também, por conta dos conflitos que existem, é a casa dos litígios. Então, olha que interessante como é que a gente pode entender que, por exemplo, para os ascendentes em Leão, eles podem ser bons advogados, por que não? Não é? Vamos pensar, isso pode ser. Eu estou trazendo para vocês elementos curiosos a partir dessa análise, para a gente começar o vídeo. Né? Casa 9, a lei, agir corretamente. Casa 6, os conflitos que podem ocorrer, né? As batalhas. Então, juntando esses elementos que eu trouxe para vocês. Mas vamos lá. Então, eu já falei para vocês sobre o regente do ascendente do signo de Leão. Ele vai estar onde? Em exaltação na casa 9. Porque ele se exalta, o Sol se exalta em Áries. A casa 2 em Virgem, para os ascendentes em Leão. Então, a casa 2 é a casa da família, a casa 2 ela fala a casa dos bens, a casa 2 ela fala sobre a fala, a casa 2 ela fala também fala sobre a fala, fala sobre bens, dinheiro, fala sobre família, alimentação também. Então, olha que interessante, o signo de Virgem estará lá na casa 2. E a gente sabe que Mercúrio, o regente de Virgem, ele está em exaltação em Virgem. Olha que interessante. Então, nós podemos então entender que Virgem é um signo que fala sobre onde Virgem estiver no nosso mapa. É um lugar onde a gente vai exercer um senso crítico bastante apurado, vai ser muito analítico, vai precisar exercer uma certa rotina, uma metodologia, vai ter que ser organizado, né? É um lugar onde a gente vai exercer uma certa organização, enfim. Então, se Mercúrio regente de Virgem está exaltado em Virgem mesmo, a gente começa a pensar que o cuidado com a alimentação, né? Porque Virgem está muito ligado com o cuidado com a saúde, né? Então a gente percebe que há uma importância de um certo regramento para os ascendentes em Leão em relação à comida. A fala, uma fala às vezes muito crítica. O signo de Virgem ele representa um pouco isso, esse senso analítico e crítico, perfeccionista. Esse cuidado também em relação à própria família, de organizar as coisas, de ser um pouco metódico, né? de alguma forma trazer um pouco essa ideia de um regramento. O cuidado com o dinheiro também, com os bens. Ser mais cuidadoso e um pouco perfeccionista, detalhista, Virgem, com o dinheiro, casa 2. Ok? Vamos seguir. Casa 3, a casa 3 ela vai falar sobre a coragem, fala sobre os desejos singulares seus apenas, né? A casa 3 fala sobre pequenos deslocamentos, fala sobre irmãos mais novos, sobre empreendedorismo. A casa 3 fala sobre mídia, sobre intercomunicação, sobre estudos também. A casa 3 também está ligado com a criatividade, com os artistas. Muitos artistas têm uma proeminência na casa 3. E ali você tem Libra, olha que interessante. Libra é um signo regido por Vênus, a deusa da beleza, a deusa da arte, dos prazeres,
Então a gente já começa também onde Libra estiver no mapa, é o lugar onde você vai criar laços e relacionamentos também. É um lugar onde você vai precisar exercer um certo discernimento, vai precisar colocar na balança um pouquinho, ser justo. Então, olha que interessante que ao mesmo tempo que Libra ela tem uma ligação com os prazeres, com o outro, a gente está numa casa onde a gente fala sobre uma casa de cama. Cama, no caso aí, pela astrologia védica, as casas cama, as casas 3, a casa 7, a casa 11 estão ligadas aos prazeres. Os prazeres, mas também aquilo que a gente almeja, no sentido de que a gente deseja, não só no desejo no sentido sexual da coisa, mas no sentido de almejar alguma coisa, desejar alguma coisa, planejamentos. Não é à toa que a casa 11 fala sobre projetos coletivos, né, de planos, até no certo sentido, uma certa utopia, mas é alguma coisa que você... O casamento, ele é um desejo que você faz com o outro. Olha só como é que a gente sai. E a casa 3, de alguma forma mais individual. Então olha que interessante que a casa 3, a casa 7, a casa 11 falam sobre cama, desejo, mais prazeres na casa 3 de uma forma muito mais para si, uma satisfação individual. A gente pode utilizar essa maneira. A casa 7 com o outro, o no tete a tete. A casa 7, tanto é que a casa 7, pela astrologia védica, ela é a casa do sexo, principalmente. O sexo ele vai estar ligado também um pouco a 12, a casa 8, a casa 5, a casa 3 também, mas principalmente a casa 7. E a casa 11, olha que interessante, um certo prazer com o coletivo. Não é à toa que é a casa do network, é a casa dos amigos. Mas vamos lá. Então Libra vai ser regido, é regido pelo planeta Vênus. Então, ali tem uma coisa muito interessante, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar qual é o signo que o planeta, que Sol, claro que a gente sabe que o Sol não é planeta, mas na astrologia védica é Graha, se chama Graha, mas vamos chamar de planeta. Sol estará em debilidade em Libra. O Sol se exalta em Áries, como eu já falei para vocês, mas ele fica em debilidade em Libra. Bem, então, se a casa 9 ela é a casa do que é correto, do Dharma, né? É uma casa que fala sobre também da espiritualidade. A casa 3 ela fala sobre os prazeres individuais, de certa maneira. Bem, que a gente pode pensar nisso? Que existe um cuidado que para os ascendentes em Leão, para aqueles prazeres que são apenas individuais. Por exemplo. Então, é preciso ficar atento em relação a isso. Não é negar, evidentemente, a casa 3. A casa 3 ela tem um lado, de alguma forma, artístico, e a gente tem um signo também, de certa forma, ligado à arte, porque é regido por Vênus, ali. Então dá aos ascendentes em Leão uma capacidade muito interessante da interpretação, da intercomunicação ligada à beleza. Estou juntando casa 3 e Libra, olha aqui. Mas aí, Vênus, ele se exalta no signo de Peixes. E onde Peixes estará para os ascendentes em Leão? Na casa 8. A casa 8 não é um aprofundamento sobre as questões psicológicas profundas, também não é a casa do ocultismo, é a casa das emergências, é a casa também os acontecimentos repentinos, é a casa dos medos, é a casa daquilo que sustenta o casamento, é a casa da ilegalidade também. Então olha que interessante, né? Quer dizer, um artista, eu estou trazendo exemplos aqui possíveis, né? Um artista, que eu falei para vocês, acabei de falar, olha como é que a casa 3, ali em Libra, Vênus, que rege Libra, estará em exaltação em Peixes, que fica na 8. Olha que existe uma relação entre a atuação artística junto com o aprofundamento, mergulhar nas profundezas de um personagem, de alguma coisa. Vamos trabalhar com isso, olha só que coisa. Há muitas outras possibilidades, eu estou dando exemplos, para vocês entenderem o quanto é maravilhoso a gente compreender um pouco o ascendente.
Vamos lá? A casa 4 ela vai falar sobre a felicidade. Lembre-se disso, hein? Você quer entender onde passa um pouco a sua felicidade? Claro que você vai olhar o mapa inteiro, mas eu estou apenas dando para vocês uma ideia de um conceito, mas que o mapa em geral, que vai dar uma clareza maior, mas assim, a felicidade, o regente da casa 4, onde ele estiver, é um lugar que vai falar sobre muito da sua felicidade. A casa 4 fala sobre a mãe, a casa 4 fala sobre automóveis, fala sobre o lar, fala sobre os aspectos profundos e emocionais que você tem, sobre o teu passado, né? Sobre a sua terra natal, de certa maneira também a gente pode dizer, né? E que é interessante é que ali Escorpião vai estar. Então o Escorpião, ele vai ocupar então a casa 4. Bem, aonde Escorpião estiver no seu mapa é o lugar onde vai acontecer muitos obstáculos, muitas transformações, mortes e renascimentos, e ao mesmo tempo uma relação muito magnética, ao mesmo tempo um lugar de grandes investigações também, o Escorpião fala disso, investigações profundas, né? E uma relação também muito, a ideia não é passional não, mas é uma relação muito forte, porque Escorpião ele vai exigir da gente um compromisso e uma relação bastante forte, né? E não apenas laços superficiais, ok? Então a gente já começa a entender que a relação dos ascendentes em Leão para com a mãe, casa 4, é bastante forte, e isso vai gerar bastantes obstáculos e ao mesmo tempo uma relação até talvez de uma certa proteção também, porque Escorpião é regido por Marte também tem isso. Olha que interessante a capacidade dessas pesquisas profundas também, nos aspectos emocionais, aspectos, né, envolvendo também toda a questão da sua paz de espírito. A casa 4 fala disso, a sua casa, a sua morada. Então, a necessidade que os ascendentes de Escorpião têm para fazer um mergulho profundo para dentro de si, das suas questões profundas emocionais, das suas raízes. Marte, regente de Escorpião, se exaltará sempre em Capricórnio. Opa! Lembra que eu falei que a casa da felicidade, ela é a casa 4? O regente da casa 4, para onde ele estiver, aquela casa, aquele signo, vai falar muito sobre a sua felicidade. Ou, então, se Capricórnio estará para os ascendentes em Leão, na casa 6, e estamos falando da casa 4, existe uma relação entre Marte, regente de Escorpião, casa 4, se exaltará na casa 6, porque Capricórnio estará lá. Relação entre casa 4 e casa 6. E a casa 6 eu não falei para vocês sobre as questões dos embates, mas também falei sobre o serviço. Então, olha como é que o servir, há um compromisso aonde Capricórnio estará no mapa, é o lugar onde a gente vai exercer uma certa missão, que vai para além daquilo que a gente quer, mas é algo que a gente precisa cumprir. Então, o signo de Capricórnio tem algo de uma missão que precisa ser realizada e que é um dever a ser convocado, a ser feito. Então, olha como é que a paz de espírito para os ascendentes de Leão passa pela vida em servir ao outro. Então, eu estou dando um exemplo, poderia falar, mas isso é bastante importante para entender o dia a dia do trabalho e também o cuidado com a saúde. Ok? Porque a casa 6 fala disso também. Vamos avançar? Mas olha que interessante, né? A casa 5, ela é a casa dos filhos, a casa da criatividade também. Lembra que eu te falei que também fala sobre a casa artística? A casa 5, ela vai falar sobre também uma vida do dia a dia espiritual, é a casa da inteligência também. A casa 5, a casa 9, a casa 1 fala sobre a inteligência.
A casa 5, ela fala também sobre previsões. Tá? A casa 5, ela vai falar sobre cargos de poder. Se você for pegar mapas de imperadores, de pessoas que exerceram cargos importantes, a casa 5 também tem uma relação, claro que vai depender do signo, do planeta e tudo mais, mas tem uma relação sim com isso. Bem, a gente pode falar muitas coisas de casa 5, mas é interessante que Sagitário estará lá. Bem, se Sagitário estará lá, então já de cara, Sagitário é um signo que fala sobre o quê? Fala sobre a busca pelo saber, também fala sobre a transmissão. Sagitário é o signo também dos professores. Sagitário é o signo da expansão. Sagitário é um signo que vai falar sobre a transcendência, sobre aquela paixão de fogo que ela entenda. O primeiro signo, Áries, o segundo, Leão, e o último signo de fogo, Sagitário, já chega numa maturidade desse fogo, onde esse fogo vai ser exatamente aquele fogo do espírito, o fogo que não mais está tomado pelas questões da carne, da matéria, mas que ela vai então buscar a sua transcendência. Lembre-se que o animal, o centauro, que é metade cavalo e outra metade humano. O que isso significa? É que há um caminho ascensional daquilo que é animalesco para aquilo que é o sagrado, é a flecha apontada para o céu. Então, para os ascendentes e leão, essa transmissão de um saber é a busca de se expressar, a busca de muitas vezes de exercer um cargo de autoridade no estrangeiro também. O Sagitário, ele fala sobre também terras estrangeiras, sobre novos territórios. Então, o quanto é você transmitir de alguma forma para os filhos esse tipo de filosofia que possa servir para entender que há algo além da vida material do dia a dia. Vamos avançar. Casa 6 eu já falei, o lugar onde Capricórnio estiver é um lugar. Então, existe algo em servir ao outro. Servir. Dar de si para o outro. Há um serviço. Então, para os ascendentes em Leão, olha só onde Capricórnio estará. Ali. É a casa também dos subordinados. A casa 6, a casa das dívidas, a casa do cuidado com a saúde, a casa dos embates. Então, é preciso que haja uma certa paciência e uma determinação no cuidado do dia a dia, tá? Da sua rotina. Então, é muito importante que, para os ascendentes em Leão, apesar de querer a busca pelas paixões, pelos prazeres, você precisa não esquecer do cuidado com a sua alimentação, do cuidado com o seu corpo, com o seu organismo, com a sua saúde. E, lembre-se, servir ao outro. Leão está intimamente ligado com o coração, assim como o touro está ligado com essa região da garganta, Áries está ligado com a região da cabeça, Peixe está ligado com os pés, e Leão com o coração. Olha que bonito. O compromisso e a missão que o signo de Leão ele tem com o servir. Bem, casa 7 é a casa do casamento, ela é a casa do seu parceiro, da sua parceira. Lembra que eu falei que quando a gente olha a casa 1 é você, a casa 7 a gente vai olhar o seu parceiro, a sua parceira. A casa 7 também fala sobre uma vida pública, sim. A casa 7 ela fala, como eu já falei em outros vídeos, se a gente utilizar a técnica do Bhavato Bhavan, da astrologia védica, a gente vai entender que existe uma relação entre casa 10 e casa 7. Se você contar 10 casas a partir da casa 10, você chega na 7. Se você contar 7 casas a partir da casa 7, você chega na 1. Então você vai entendendo que existe uma relação entre casa 10 e casa 7, casa 7 e casa 1. Tá? Bem, essa repetição, né, que eu digo assim, são 7 casas a partir da 7, 6 casas a partir da 6, 3 casas a partir da 3. E a casa que você vai chegar, ela tem uma relação íntima.
Por isso que a casa 3 e a casa 5 estão intimamente ligados, por exemplo, com a questão da criatividade e da coragem. Principalmente da criatividade. Por quê? Claro. Se você contar 3 casas a partir da casa 3, 3, uma casa. 4, 2 casas. 5, 3 casas. 3 casas a partir da casa 3, você chega aonde? A 5. Existe uma relação entre casa 5 e casa 3. Bem, então é por isso que, se a casa 10 fala sobre a vida pública, a casa 7 também. A casa 10 fala sobre isso, a casa 7 também vai falar sobre isso. A casa 7 fala sobre documentos. Sobre questões, de certa forma, questões legais, mas documentos públicos. Isso também tem a ver com o seu sócio, também a sua sócia. Ela também fala sobre isso. Sobre o sexo. Muito bem. E quem está ali? Aquário. Aonde Aquário estiver é um lugar onde você de alguma forma vai ser um pouco rebelde ou talvez inovar, trazer elementos novos. Aquário tem a ver muito com tecnologia, porque Aquário ele tem a ver com aquilo que é de vanguarda. É aquilo que vem para trazer uma certa reforma. Então, para os ascendentes em Leão, o casamento ele talvez exija um pouco mais de criatividade, no sentido de fazer algo que talvez não seja tão habitual e tão tradicional. Talvez o casamento para os ascendentes em Leão precise um pouco mais de elementos muito singulares, né? O Aquário tem essa coisa de ser um pouco excêntrico. Talvez o casamento seja uma área da vida um pouco mais excêntrica, né? Ou que, por exemplo, você consiga que, através das suas parcerias, sociedades comerciais, por exemplo, você consiga fazer inovações. Estou juntando elementos da 7 com elementos da Aquário. Né? Muito bem. Vamos seguir então para a casa 8. A casa 8 é uma casa que Peixes estará ali. Onde Peixes estiver, é uma casa que vai ficar um pouco nebulosa. Não é muito claro, mas ao mesmo tempo é uma casa que fala sobre uma vida contemplativa também espiritual. É uma casa onde você pode se doar ao outro. A casa 8, a casa onde Peixes estiver, é um lugar também de criatividade, é um lugar também de criatividade, mas no sentido dessa inspiração. Ele está ligado à arte. Por que está ligado à arte? Porque Vênus se exalta em Peixes. Lembra que eu falei para vocês da força de Vênus? Desse lado altruísta de Peixes. Por quê? Porque Vênus, a deusa do amor, se exalta no signo de Peixes. Então, a casa 8, ela fala sobre os assuntos ocultos. Por isso que ela também vai falar sobre aquilo que é fora da lei. Os marginais da sociedade também, aquilo que você esconde, aquilo que você faz por trás dos panos. Falar também sobre o ocultismo, né? Vai falar sobre a astrologia, tarô, numerologia, tudo aquilo que a sociedade muitas vezes não está muito preparada para ouvir, para estudar, para saber. Ela é a casa também dos medos, cirurgias, acidentes, fala sobre o dinheiro do seu parceiro ou da sua parceira, fala sobre a família. Lembra que eu falei que a casa 2, ela é a segunda a partir de você? Casa 1, você. Casa 2 é a sua família. E a casa 8, ela é a segunda a partir da 7. Claro. Ou seja, se a 7 é a sua parceira ou seu parceiro, então a família do seu parceiro ou da sua parceira. Também, né? Então, olha que interessante que pode haver uma relação bastante altruísta para os ascendentes em Leão com a família, com o seu sogro, com a sua sogra. Né? Pode ser também, olha só, uma relação nebulosa com o dinheiro do seu parceiro ou da sua parceira. Também. Há também uma busca interessante, transcendente, espiritual, nos assuntos envolvendo astrologia, tarô, numerologia, essas coisas todas. E ao mesmo tempo, sobre os seus próprios medos, sobre aquilo que está por trás das suas cortinas e que você vai precisar então fazer uma investigação. Lembra daquela relação da casa 4? Então, talvez, interessante, para os ascendentes em Leão, a casa 8, onde Peixes estiver, um lugar onde pode haver muita nebulosidade, que não esteja muito claro, que talvez a gente se perca um pouco. Então, é uma casa de bastante atenção a isso. Né? Bem, vamos lá.
A casa 9, já falei da casa 9, Áries vai estar ali, o lugar onde Áries estiver é o lugar onde você vai exercer uma liderança aí de cabeça, conflitos, sustentar alguma coisa para você seguir, não esperar tanta aprovação do outro. Áries fala muito disso, é um signo de coragem. Lembra que eu falei que rege a cabeça, que vai de cabeça, né? Então, é um lugar onde o Sol vai estar exaltado. Olha a importância que essa casa tem para os ascendentes em Leão. Ela é crucial. A casa 10, a vida pública. Olha só que coisa. E qual é o signo que está lá? Touro. Isso é interessante, tá? Aonde Touro estiver no teu mapa é um lugar onde você vai se exibir. Vai mostrar. E para os ascendentes em Leão, a vida pública, casa 10, Touro vai estar lá. É ali onde ele vai se exibir. E Touro está ligado a tudo aquilo que precisa ser sustentado, digerido com calma, estabilizado. E é um lugar também, Touro é um signo de bondade, de assistência. Não se fala tanto nisso na astrologia moderna, isso eu sei disso. Fica preso muito, porque é comilão, porque Touro é possessivo, Touro é... O que mais que se fala muito? Touro é empacado, aquela coisa toda. Mas tem um elemento bastante interessante. Ele não só ele é extremamente feminino, porque é regido por Vênus, e a Lua se exalta em Touro. Então, duas energias femininas estão ali naquele signo. E ao mesmo tempo, duas energias que falam sobre assistência ao outro. Então, podemos dizer que Touro é muito assistencial. Tá? Demais. É claro que a Lua, ela tem essa captura. É uma antena que ela captura. Lembra-se que a Lua, ela rege o signo de Câncer. Câncer, aquele caranguejo, olha as patas, pega e não solta. Entende? Então, a Lua, ela tem esse caráter de uma antena que capta as coisas. Então, por isso também essa relação, porque o Touro é um signo de elemento terra e é fixo. Então, terra, estabilidade, né? E fixidez também de estabilizar e desenvolver alguma coisa, de fixar. E aí, eu não estou dizendo que Touro não tem esse aspecto, mas eu acho que a gente pode também avançar um pouco naquilo que tem a ver com o signo de Touro. E também fala sobre a beleza, sobre a arte, beleza. Olha só, a vida pública, a casa da vocação, né? A casa do status, tem muito a ver com um signo que fala sobre a beleza, sobre bens materiais, né? Sobre luxo, sobre conforto, sobre criatividade também, né? sobre o lado artístico. Olha só. E também do servir, também do servir no sentido da assistencial, né? Então, olha só que para os ascendentes de Leão, a vida pública, a vocação, o status. Então, há uma relação sobre a vaidade, se a gente fala sobre o signo de Touro na vida pública, a gente pode entender sobre essa vaidade, que sim, o signo de Touro fala sobre vaidade. Conseguiram compreender que interessante o signo de Leão? E agora, aonde a Lua ela vai estar em exaltação? Desculpa. A Lua se exalta em Touro. A casa 12, ela é a casa onde Câncer estará para os ascendentes em Leão. Então, a casa 12, ela é uma casa da caridade, ela é a casa das despesas,
ela é a casa dos desprendimentos, é a casa daquilo que a gente precisa resolver internamente. A casa 4, 8 e 12 são casas de moksha, de libertação, tá? Da astrologia védica, moksha, a libertação. Então, tem os assuntos profundos emocionais nessas 3 casas. Então, a casa 12, ela é um lugar de desprendimento. Tá? Eu não esqueci de falar da 11 não, mas eu só estou pegando aqui o gancho. Então, olha que interessante. A casa 12 é onde estará Câncer. Câncer é regido pela Lua. E a Lua se exalta em Touro. Bem, então existe uma relação entre casa 12 e casa 10. Se a gente fala que a casa 12 ela é a casa das despesas também, despesas, casa 12, com a vida pública, com o status. Olha como é que a gente começa a conhecer um pouco mais de Leão. Lembra que eu falei que quer conhecer o signo, coloque ele no ascendente e comece a destrinchá-lo. Desprendimento, olha só que interessante, também, desprendimento também tem a ver com a casa 12, de algo que você precisa resolver profundamente dentro de você. E é exatamente o quê? Com o status, com a vida pública, mas também com a relação de poder, porque a casa 10 também fala sobre cargos de autoridade. A casa 12 ela fala sobre terras estrangeiras, sobre hospitalização, lugares onde o sujeito fique exilado. Pode ser presídio, hospitais, manicômios, lugares que eles ficam um pouco mais... É a casa, como eu falei, da caridade, a casa também do sono, a casa dos prazeres da cama. Bem, tem muita coisa. Então deu para vocês entenderem um pouco essa relação. Mas voltando então à casa 11... A casa 11, quem vai estar ali é Gêmeos. Gêmeos é um signo duplo, é um signo que ele é muito volátil, ele é de elemento ar, ele é um signo duplo ou mutável. Então isso traz uma certa pluralidade enorme para o signo de Gêmeos. Muitas vezes uma indecisão, mas uma certa dinâmica enorme, né? De entender o contraditório também. Né? Gêmeos, olha para um lado, olha para o outro. A curiosidade... A eloquência também fala sobre o signo de Gêmeos. E então, olha só como é que a casa dos amigos, networker, tem uma casa bastante volátil, né, e bastante comunicativa. Né? Então a gente começa a compreender que, para os ascendentes em Leão, essa vida dinâmica social e ao mesmo tempo de comunicação, de intercomunicação, ela é bastante interessante, como é que isso alimenta demais. E o planeta Mercúrio é quem rege Gêmeos, e Mercúrio se exalta em Virgem. Aonde que está a Virgem, lembra? Na casa 2. A casa 11 ela também fala sobre lucro líquido, fala sobre dinheiro também. Porque ela é a segunda casa a partir da casa 10. A casa 10 é a sua vida pública, a casa 10 também é a vocação. Então, a segunda casa, lembra que eu falei também que fala sobre bens, dinheiro, valores e tudo mais? Então a gente pode entender que a casa 11 é a segunda a partir da 10. Né? Então, o lucro líquido do seu trabalho. Então, existe uma relação de riqueza curiosa, né? Que é o lucro líquido do trabalho com os bens também, ou com famílias, porque o regente, Mercúrio, o regente da casa 11, porque Gêmeos está ali, ele se exalta em Virgem, que estará na 2. Então, existe uma relação entre casa 11 e casa 2. Né? Então, por exemplo, se a gente falar isso, por exemplo, sair com os amigos para comer, restaurantes, né? De alguma forma, olha só, casa 11, casa 2, alimentação, casa 11, amigos. Né? Ou essa relação a partir do lucro líquido que você tem, você passa então a investir em bens. E aí com esse Virgem na casa 2, tendo mais minúcia e sendo um pouco mais calculista e organizado, consegue gerir melhor os seus... Eu estou trazendo aqui elementos, como eu falei para vocês. Né? E a casa 12, como eu acabei de falar. Então eu dei um apanhado para vocês do signo de Leão e, claro, o ascendente Leão. Tá?